Boa noite a todos. Hoje meu computador resolveu não funcionar. Não funcionou. Não é que não funcionou, mas está atualizando aí, demora uma infinidade. Então, bem-vindos à nossa 20ª aula do livro Seguindo Meixo Sama, volume 3. Chorei, Luz do Amor de Deus, publicado pela editora Lux Orient. Hoje falar sobre medicina divina. Chorei, né? Vamos lá, vamos começar. Quem sabe uma hora o computador volta aqui. Voltando, aí depois eu dou boa noite para todo mundo, né? Pelo nome. E também, se tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, o que seja, pode colocar nos comentários do Facebook e do YouTube. Depois eu olho aqui e sempre respondo, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Medicina divina. Vejamos o Salmo de Meixo Sama de hoje. É resultado da criação de Deus o corpo material. Não constitui, portanto, invenção do ser humano. O corpo humano é a mais delicada e perfeita criação do Senhor. Contudo, essa verdade tão simples foi esquecida pela humanidade que, por causa disso, deixou de acreditar na capacidade natural de reação que todo organismo possui. Devido a esse erro, todos buscam resultados rápidos na cura de enfermidades, mas essa atitude, além de não resolver o problema, está tornando a situação cada vez pior. Não é uma tarefa fácil a verdade que Meixo Sama ensina a toda a humanidade, conforme diz este segundo salmo. Enfermidades são todas causadas por medicamentos. Quão difícil anunciar a arte da salvação. Esse salmo de Meixo Sama já mostra assim, ele mesmo, né? Ele mesmo falando, enfermidade são todas causadas por medicamentos. Como é difícil anunciar a arte da salvação. Porque quando a gente fala, né, assim, para a pessoa que nunca ouviu, né, falar uma coisa dessas, a pessoa, raras pessoas concordam, falam assim, é verdade. É raro, né? Não sei, a experiência de cada um, a minha sempre foi assim. Às vezes, mesmo entre os membros da messiânica, tem membro que fala assim, não, essa parte do ensinamento eu não concordo. Concordo com as outras partes, com essa daí não. Mas isso é absurdo. Não tem como concordar só metade. Ou concordo ou não concordo. Metade e nada é a mesma coisa. O Salmo mostra que toda enfermidade é causada pela ingestão de medicamentos, ou seja, com o aparecimento do remédio surgiu a doença. Mas como ensinar essa verdade? Ninguém consegue aceitá-la. Há na Bíblia, o livro do Gênesis, uma referência ao pecado original que considero muito interessante. Vocês sabem do que se trata? Adão e Eva moravam no paraíso, também chamado Jardim do Éden.
Nesse local havia uma árvore cujos frutos eram proibidos, e Deus havia ordenado ao casal que jamais se aproximasse dela. Ocorre que, num dado momento, Eva, desobedecendo às ordens do pai, acercou-se da árvore, caiu na tentação de uma serpente, colheu o fruto proibido, mordeu-o e ofereceu a Adão, que também comeu. Esse procedimento levou-os à expulsão do jardim do Éden pelo Criador, como é sabido por todos. A dupla desobediência fez surgir o pecado e, desde então, o ser humano passou a sofrer. O simbolismo desse episódio é muito curioso, porque, segundo Meishu Sama, o fruto proibido é o remédio. E o emblema da farmacologia que vemos nas drogarias é uma cobra enrolada em uma taça. Isso é muito engraçado e, ao mesmo tempo, revela como é impossível esconder a verdade. Desde a antiguidade, essa história tem sido um enigma para as religiões, especialmente as que se baseiam no Antigo e no Novo Testamento. Neste último, aprendemos que a crucificação de Jesus ocorreu para resgatar o pecado original. Era preciso pagar o pecado ancestral da humanidade. De acordo com Meishu Sama, isso é verdadeiro. Em nossa vida cotidiana, várias vezes nos defrontamos com encruzilhadas. São momentos cruciais em que devemos escolher ir para a esquerda ou para a direita. Não há o meio termo. O mesmo ocorre com uma purificação. A escolha fica entre tomar remédios para encontrar algum alívio ou aguentar o processo e confiar em Deus. Então esse é decisão pessoal, não é? Quando vem purificação, a gente que escolhe, não, eu vou deixar a purificação seguir o curso natural dela. Ou também tem livre-arbítrio, não é? Pode falar, não, estou purificando, não quero purificar e vou então usar remédio para parar, bloquear a purificação. Isso quem entende a lei da purificação. A maioria nem sabe que existe uma lei de purificação. Então, toma remédio achando assim, não tem outra alternativa. O único jeito que tem é esse mesmo, né? Então, acaba ficando dessa maneira, assim, né? Não tendo outra saída, né? Por isso, Meishu Sama diz, né, várias vezes, repetidas vezes, que a missão dele nesse mundo foi vir alertar a humanidade para esse erro. Que erro? O erro de paralisar as purificações. Meu computador voltou, que legal. Agora vai dar para ler as perguntas, mensagens de vocês, né? Vai demorar um pouco até ele acordar direito, ele é lento. Lentinho, velhinho, tadinho. Tá bom. Bom, continuando. Há a situação em que alguém suporta o sofrimento que uma purificação pode causar, pede forças a Deus, recebe jorei e alcança a cura para o seu problema de saúde. Com isso, tem sua fé fortalecida, pois, por meio dela, o contratempo que se supunha insolúvel foi resolvido. De outra maneira, há os que procuram uma orientação médica, tomam medicamentos e obtêm alguma melhora, mas podem acabar se esquecendo de Deus. Ou então, assim, né?
A pessoa acaba muitas vezes pedindo para que Deus guie a mão do médico, que o médico dê o tratamento certo, né? Porque muitas vezes acontece do médico mandar fazer tudo, em vez de melhorar, piora, né, a situação. Caso de erro médico, né, tem muito, basta acompanhar as notícias, né, que a pessoa vai constatar por si mesma. Então, sobre esse fortalecimento da fé, isso. A pessoa entra na messiânica, fica sabendo, né, disso, quando alguém fala para a pessoa sobre isso. Tem muito membro que diz que já está membro. Outro dia uma senhora estava falando, 25 anos, membro, mas ninguém nunca falou para ela que remédio era droga, que era veneno. E ela tomava bastante, né? Um dia ela encontrou na internet, ensinamento falando sobre droga, sobre remédio, esses ensinamentos que a gente estuda. Aí ela falou, por isso que eu estou 25 anos já, dedico tanto, né? Me esforço tanto, mas nunca a minha saúde melhora, estou sempre ruim, tendo que tomar tanto remédio. Agora entendi, o que está me deixando doente é o remédio. Aí ela mesma parou com os medicamentos. Se livrou dos remédios, se livrou da doença, melhorou bastante, né? Assim, não se livrou de uma vez, mas melhorou muito do que era antes. Qualidade de vida melhorou muito. Então, fé da pessoa fica fortalecida, muito fortalecida, né? Porque viveu experiência na própria pele, né? Já pensou? Acredito que o pior aspecto disso tudo é afastar-se do Pai Celestial, indo para a direção materialista, perde-se a conexão com o Criador do corpo humano, aquele que conhece perfeitamente o seu funcionamento. Isso é um problema grave e uma espécie de hipnotismo coletivo que o mal usa para dominar a alma dos homens por meio do medo, que aprisiona toda a humanidade. O mal se utiliza às vezes a gente, quando a pessoa ainda está, vamos dizer, dormindo, não está desperto, né? O ensinamento não entrou aqui, nem aqui, né? Ou não sabe, né? Não conhece. Fica como que acreditando cegamente em que o medicamento é a única forma de resolver o problema das doenças, né? Assim é. Meixo Sama veio explicar que, na verdade, a doença é a cura, que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, que é uma limpeza do corpo físico e do corpo espiritual, né? Quando eu estiver doente, então ele fala, receber jorei. Com jorei vai resolver tudo, né? Às vezes é fé, né? E também saber, né? Sério. Por isso, novamente, missão de Meixo Sama foi ensinar isso. Esse é o principal, primeiro passo. Sem dar esse primeiro passo, como é que vai dar os outros passos?
fica patinando, não sai do lugar. Vai um pouquinho para frente, que derrapa, volta, escorrega, cai. Então, enquanto não dá esse primeiro passo, fica mesmo bem difícil, né? Bem difícil. Uma hora, né? Depois que dá o primeiro passo, aí os outros, aí vai, tranquilo, né? Nosso organismo é criação perfeita, e se todos conseguíssemos aceitar essa perfeição, veríamos que atos simples resolvem qualquer problema. Havia uma expectativa da ciência em relação à cura de todas as doenças. Esperava-se que com o desenvolvimento da inteligência humana e o avanço da tecnologia, fosse possível encontrar a solução para qualquer enfermidade. Contudo, essa teoria já foi abandonada pela ciência médica, pois chegou-se à conclusão de que é possível apenas aliviar os sintomas. Os médicos acreditam que a quantidade de doenças irá aumentar muito e não têm perspectiva de algo que possa erradicá-las. Todo o meio científico já conhece esse fato, mas as pessoas ainda são iludidas, seguem fazendo uso de medicamentos e, contrariamente ao que se espera, pioram seu estado de saúde. Isso acontece muito mesmo. Quase todo mundo, né? A pessoa toma remédio achando que vai ficar bom, né? Mas na hora pode até melhorar, mas depois... Esse que é o problema, né? Esse que é o problema. Não é fácil, né? Chegando a esse ponto, o beco sem saída, conforme o alerta dado pelo nosso mestre, é necessário voltar-se ao alto, confiar em Deus, acreditando que a própria purificação é o meio para restabelecimento da vitalidade, para então livrarmos-nos do temor que o mal se utiliza desde os primórdios da humanidade para nos manter presos ao sofrimento. Então, medo de quê? Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de... Nossa, hoje em dia, esse medo não é coisa de boa, do bem. Esse medo é coisa muito negativa, muito negativo. Pensa bem. Deixa eu só entrar aqui. Estou tentando, mas tá difícil. Tá difícil. Meu Deus. Tá muito lento. É que ele ligou agora. Não é que ligou, ficou reiniciando. O ensinamento de hoje é bem curtinho. E por ser bem curtinho, tem mais um que também é bem curtinho. Um chama Medicina Divina, esse que a gente acabou de ler, Medicina Divina. E o próximo chama Ciência Divina. Então, quer dizer, mesmo assunto, continuando, né? Então, eu vou continuar lendo. No YouTube consegui entrar. Aula 20? Aula 20.
Ótimo. Ah, sim. Haha. Tá. Vou mandar um olá aqui para vocês. Olá. Tá? Depois, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, aí é só colocar no comentário. No final da aula, já chegou na metade, hoje tá rápido, né? Por isso que eu tô dando uma enrolada aqui. Uma enroladinha, vocês? Só para eu me ajeitar, isso já era para ter feito, né, antes da aula, mas não deu. Então, tem mais gente assistindo pelo Facebook pelo isso YouTube. já era para ter Socorro, peraí. feito, né, antes da aula. Pronto. Pronto. Deixa eu dar um olá aqui no Facebook também. Pronto. Então, vamos continuar. Ciência divina. Agora melhora, né? Agora melhor. Pronto. Ciência divina. Agora vai. Bom, esse é o último capítulo do livro, né? Última palestra do reverendo. Então, semana que vem, eu vou começar o estudo de um outro livro chamado Iniciação à Espiritualidade. É um livro maravilhoso. Depois eu vou publicar no Facebook e no WhatsApp um prefáciozinho, resumo do livro para vocês. É uma coletânea de palestras também do reverendo Nakahashi. Ele assim, pediram para ele fazer um curso, né, de iniciação, porque tinha muita gente de longe do Templo Luz do Oriente, mas que queria ser membro do Templo Luz do Oriente então, para deixar tipo da aula já pronta, né, a pessoa vai assistindo os vídeos. Então, ele deixou, acho que, não sei quantas aulas são, acho que são 16, 17 aulas, não lembro, falando sobre vários assuntos, jorei, agricultura, vários assuntos, né, antepassados, um monte, assim, mais importantes, né. Mas só que assim, iniciação, né, mas só que é tão profundo que primeira vez que eu peguei e fui ler, eu falei, nossa, isso não é iniciação, isso é avançado. Então, eu já fiz aula uma vez com ele. Não sei se eu fiz aula com ele. Não, acho que eu fiz, mas não era pelo YouTube nem pelo Facebook, era pelo Meeting. Algumas pessoas participaram. Então agora vai ser para todos, né? Para todos é melhor. Tá bom? Mas aí, então semana que vem. Então hoje termina esse livro, né? Seguindo o Meixo Sama. Ciência divina. Desde o início da semana, isto é, há quase 7 dias, estou com sintomas de labirintite. Refletindo sobre o mês passado, lembrei-me que já fazia algum tempo que eu estava experimentando uma sensação bastante desagradável em cima da minha cabeça, como se alguém tivesse aberto o topo do meu cérebro e o revirasse. Nossa, imagina, alguém enfiar a mão assim e ficar mexendo dentro do cérebro. Ele tinha essa sensação. E depois começou a dar problema de ouvido, né, labirintite. Tá difícil manter o passo em linha reta. Eu caio para a direita sem perceber. Tem, quem lembra, né? A Verena na casa tinha culto que netinha dele tinha que ir do lado assim para ele apoiar, para ele não virar, senão ele virava, ia caindo para o lado assim. Tadinho. Depois começou a purificar bastante, viu, depois disso. Nos ensinamentos encontramos a explicação de Meixo Sama
sobre essa purificação. O mestre diz que ela ocorre para dissolver as impurezas solidificadas no lado direito da cabeça, na região próxima ao canal auditivo. Isso explica a pressão que eu estava sentindo nessa região, como se os nervos do local estivessem comprimidos. Mas essa sensação se suavizou após o sintoma principal, o desequilíbrio, ficar mais intenso. Muitas pessoas estão comentando que já tiveram ou que conhecem alguém que passou por esse problema. Então eu decidi dar esse testemunho a fim de ajudar aos que tiverem dúvidas sobre labirintite. Quando passamos por um processo natural de limpeza do organismo, é importante sermos observadores atentos de todos os estágios da eliminação, como se fôssemos cientistas. Isso quase ninguém faz. Ficar atento ao que está acontecendo dentro do próprio corpo. Tem pessoa que faz, tem, não é que não tem, mas ainda muito pouco, né? Quando a gente está purificando, precisa tentar entender esse processo todo chamado purificação, né? Como começa, como chega no meio e quando começa a melhorar, né? Ou seja, terminar a purificação. Identificar todas as fases. E mais do que isso, onde que ministra Jorei que o processo acelera. Esse também achar o ponto focal, né? Isso é importantíssimo. Para não ficar sofrendo por tanto tempo, né? Em vez de ficar uma semana, um dia só. Lembrem-se, Meishu Sama denominava-se um cientista religioso, pois ele mesmo agia assim com suas próprias purificações e com a de todas as pessoas que assistia, ou seja, que ele cuidava, né? Toda pessoa que ele cuidava, ele chegava a notar. A pessoa veio hoje, estava assim, 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 assado, né? Recebeu tanto, chorei, eu fiz em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. No dia seguinte, pessoa, nossa, melhorou. Nódulo que tinha aqui sumiu. Que tinha aqui sumiu. Que tinha no ombro ainda tem um pouco. Então vou ministrar mais. Aí ele mesmo anotando. E acompanhando a melhora da pessoa, né? Esse como cientista, né? Estudioso. Observador. Tem que observar, né? Ficar atento. Para entendermos o funcionamento real do nosso organismo, é preciso o observarmos atentamente, estudando as variações e as etapas que se sucedem em uma purificação até que ela chegue a seu término. Portanto, o nosso corpo é um excelente material de estudo. Realmente, né? Nós somos cobaias de nós mesmos. Vou testar o ensinamento. Aí testa em quem? Em você mesmo. Meishu Sama falou assim, assim, assim. Muitas pessoas mandam mensagens. Falam assim, ministro, onde é o ponto focal para dor na barriga? Depende. Onde é o ponto focal para dor no ouvido? Depende. Não é assim. É sempre no mesmo lugar, né? Mas varia. Então tem que estudar bastante, né? Ler bastante, estudar bastante. Se aprimorar, né? A gente tem, quem não faz parte, a gente tem um grupo no WhatsApp que está tendo aula todo dia, chamada de voz pelo WhatsApp, como alguém liga para você, só que é uma ligação em grupo, tem várias pessoas, a pessoa faz perguntas, é uma conversa, né? Não é só como aqui no YouTube e no Facebook, só eu falando, quer dizer, tem os comentários que fica aqui, que eu vou lendo para ver se tem alguma pergunta, mas pelo WhatsApp é muito mais fácil. Pena que assim, não tem como gravar para depois colocar, né? Porque às vezes dúvida de um pode ser a dúvida de muitos.
Mas eu vou estudar um jeito de gravar, talvez gravar transmitir a aula do WhatsApp pelo computador, né? Faço pelo telefone ou faço pelo computador. É que pelo computador é ruim, eu teria que ter teria que ter dois aparelhos, né? 2 celulares, um para filmar e outro para gravar. Mas aí fica muito caro, né? Mas quem puder participar, às vezes também nem enche, né? Quem tiver que participar, vai participar, isso é... Deixa pra lá. Inclusive, essa postura de observador é fundamental para nos tornarmos exímios canalizadores da luz divina. Meixo Sama repete diversas vezes que precisamos nos manter como uma terceira pessoa durante a canalização, como se nossa mente estivesse do lado do nosso corpo, observando o jeito como estamos ministrando o direcionamento da luz e a nossa própria postura. Então você está lá, né? Ministrando Jorei, né? Olhando para a pessoa, ministrando Jorei onde você quer, no lugar que você quer ministrar, né? Aí está lá, ministrando para cá, para lá, na cabeça, né? No coração, tal. Aí, se você, por exemplo, fica distraído, quando você vê, você está ministrando Jorei, né? E lendo o livro, ou conversando com alguém, ou sei lá, distraído. Mas se você está aqui, mas é como você não está aqui, você está aqui do lado, ou em cima, né? Você está em cima de você, observando se o braço está certo, se não está, se a pessoa está recebendo direitinho, se não está. Como se seu espírito estivesse fora de você, olhando você ministrar Jorei. Acho que assim é mais fácil entender, né? Se nunca experimentaram isso, experimenta. Mesmo fazendo auto-Jorei, mesmo fazendo outras coisas, qualquer coisa, experimenta. Você não está dentro do corpo, você está fora vendo o que você está fazendo, como se você está vigiando você mesmo. Assim, cada um vai perceber uma coisa diferente, né? Mas individual. É legal, faz. Se a nossa consciência estiver voltada para os pensamentos comuns, o ato sagrado ficará disperso. Imaginem o exemplo de um revólver. O cano da arma deve estar apontado para o alvo, mas o nosso olho também tem que estar olhando aonde você quer acertar. Jorei é a mesma coisa. Você está ministrando Jorei olhando para lá, você não está nem vendo onde está ministrando. Jorei, você tem que olhar onde você está ministrando. Olhando. E imaginando. Luz está ultrapassando. Resultado já muda. Isso faz. Se nunca fez, façam. Experimenta. Vai ver como dá diferença, viu? A mesma técnica se aplica ao Jorei. A mão deve estar mirando o ponto focal no corpo de quem está recebendo e ao mesmo tempo a nossa mente deve estar atenta ao local que estamos direcionando a luz. Às vezes eu observo alguns Mamerito canalizando Jorei de maneira muito errada. Chegam a deixar suas mãos voltadas para o chão. Você já deve ter visto, né? A pessoa está ministrando Jorei. Aí a pessoa vai fazendo assim. Acho que relaxa tanto, né? Que quando você vê, ela está assim.
Aí você olha para a pessoa está ministrando jorei no chão, você fica olhando e fala, meu Deus. Tem pessoa que pega, né? Acho que tem dificuldade de fazer assim, né? Porque braço, na verdade, não pode estar esticado. Ele tem que estar meio curvo assim, meio dobrado, né? Não pode estar esticado ministrando jorei. Porque isso força. Então, dobrado, né? Assim. E essa parte daqui, você tem que mirar onde você quer acertar, né? Mas tem pessoa que você olha, a pessoa está assim, ministrando jorei. Quer dizer, olha onde eu estou ministrando jorei, ó. Aqui, nesse cantinho, não é aqui. Tá fora. Não está ministrando jorei. Aí a pessoa troca de braço. Aí fala, não, mas a luz está indo assim. Aí você fala, não, mas sua mão está virada para cá. Tem vídeo de Meixo Sama ministrando jorei. Vejam, se vocês nunca viram, tem uma foto. Essa foto eu não tenho aqui. Mas tem uma foto dele de lado assim, ministrando jorei. E ele fica muito concentrado, muito assim, olhando. E olho aqui, e olho no alvo, onde ele quer acertar luz, acertando. Se é problema aqui, mira é aqui. Se é problema aqui, mira é aqui. Se você abrindo a mão achando que luz vai fazer assim, ela vai fazer assim, mas é dispersa, fica fraco. Quanto mais ela pegar só no local, por exemplo, se é aqui, você não precisa fazer assim com a mão. Também mão aberta, né? Também não dá certo. Mão tem que estar curvada assim, ó. Formato de conchinha, ó. Conchinha assim. Aí luz saindo assim. Mas se você abrir, ó, aumentou muito o tamanho da luz. Aumenta, aí fica fraco. Tem que concentrar. Então, se é problema aqui, você com a pontinha do dedo fazendo, entendeu? Com a pontinha do dedo fazendo. Toda a luz canalizada naquele ponto. Por isso, achou o ponto focal, dá para canalizar toda a luz com a ponta do dedo. O efeito é muito melhor. Muito melhor. Tudo isso tá no livro, né? Arte do Jorei, volume 1, 2, 3. Todo esse ensinamento tem no livro, né? Muita coisa assim, por exemplo, além de estar no livro, você vê alguém fazendo assim, você aprende com aquela pessoa também, né? Aprende, mas tem que colocar em prática. Você só ler e continuar ministrando jorei assim, efeito né? Então, com a mão voltada para o chão. Isso não pode acontecer. Infelizmente, essa cena não é tão incomum e todos precisam refletir sobre isso. Então, a gente prestar atenção como a gente está ministrando jorei, viu? Isso é importante. Além disso, o relaxamento da mão, ao qual Meixo Sama refere-se nos ensinamentos, deve ocorrer no sentido de entregar-se como instrumento de canalização, ciente de que a luz é proveniente de Deus. Não pode relaxar a ponto de dormir. Tem um colega nosso, vocês conheceram, eu não vou falar quem é, que é chato, mas assim, fez um grande trabalho, eu dediquei com ele, mas toda vez que ele ministrava jorei, ele dormia ministrando jorei. Uma senhora também, sempre dormia. Às vezes ela perguntava para mim, quer receber jorei? Eu falava, não, agora não. Por quê? Você fala, vou ficar lá, recebo de alguém que né? A gente, quando
quer receber jorei, geralmente a gente procura aquela pessoa que a gente acha mais qualificada, não é? Eu sou assim, não sei vocês. Se eu vejo que a pessoa ministra tudo errado, eu nem peço jorei para a pessoa, não peço. Às vezes eu até peço, mas não para receber, mas no sentido de a pessoa dedicar e de, durante a canalização, poder orientar um pouco a pessoa se ela ouvir, né? Porque muitas vezes, se você fala, a pessoa fica magoada, chateada, não quer ouvir, então deixa errado. Mas aí eu não peço mais jorei. Não dá, né? Então eu vou perder meu tempo, a pessoa também vai perder o tempo dela. Melhor não. Melhor procurar outra coisa para fazer. O ministrante dorme e a pessoa que deveria estar recebendo o jorei fica sentado um longo tempo, sem saber o que fazer. Tristeza, não é? Uma vez foi o contrário. Não foi quem estava ministrando. Quem estava recebendo, sentado no banquinho, recebeu de frente e virou de costas. E virou de costas e foi indo para frente assim, e bateu com a cara no chão. Dormiu, caiu. E esse dia eu estava meio longe, assim, outra ponta da igreja, mas eu vi, porque fez um barulhão também, viu? Foi uma carada no chão. A gente ri da desgraça dos outros. Na hora, eu mesmo eu aguentei, porque também assim, não machucou nem nada. A pessoa levantou, desculpa, todo assustado, né? Aí eu não aguentei, eu comecei a rir, deu um acesso de riso, não parava de rir. E depois me chamaram a atenção, você rindo dos outros, você mal, você, como fala, não sei, tem uma palavra, sarcástico, não sei, uma coisa assim. Aí eu pensando cá comigo, né? Eu falei, mas isso é enraizado, né? Coisa da era da noite, a gente vê outro, aconteceu alguma coisa ruim, ri, caiu, caiu, né? Nesse sentido já melhorei bastante. Hoje em dia eu fico mais preocupado. A pessoa cai, eu corro para ver se, né? E já vou ministrando jorei, porque quando cai também, quando a gente cai, primeira coisa que tem que fazer, onde bateu, né? Você bateu, por exemplo, essa parte da mão, na hora você ministra jorei, já não incha tanto, já não fica tão roxo, né? Mesmo se cortou, saindo muito sangue, se você fizer jorei na hora, sangue estanca. Isso é incrível, viu? Incrível. Não fica hematoma, mesmo queimadura, que caiu óleo quente, alguma coisa, na hora, não pode ser depois de 10 minutos, nem depois de 5 minutos, tem que ser instantaneamente, você mesmo já, jorei, né? Jorei. Aí essa diferença, né? Engraçado, né? Pequena coisa, né? Como mirar no lugar que você quer ministrar jorei, mirando naquele lugar. Isso dá grande diferença já. Pequena coisa. Concentração no que está fazendo. Mirar como se estivesse apontando uma arma no lugar onde você quer acertar. Se é aqui, mirar aqui. Se é ombro, é ombro, né? Se é coração, coração, rins, assim por diante, né? Corpo todo. Mirar, tem que mirar e ficar olhando. Senão vira para um lado para o outro. Interessante, viu? Por isso eu jorei muito comprido, mais de meia hora, cansa, porque exige muita concentração, né? Muita concentração. Se tiverem dúvidas, perguntas, ponham nos comentários, por favor. Tanto do YouTube como do Facebook. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá indo. Agora tem mais gente no YouTube. É que o YouTube a imagem é melhor, né? Eu acho, do que no Facebook. Tá bom. Continuando.
É necessário haver concentração para não deixar o pensamento divagar muito e ao mesmo tempo observar a própria canalização a fim de emanar a luz divina corretamente. Então, além de você ficar lá mirando o lugar, tudo, às vezes o que acontece? Vem pensamento. Às vezes a gente distrai com o pensamento, quando vê não está mais mirando. Você perdeu já, perdeu o foco. Perde o foco. Aquele ponto focal, concentrar naquele ponto, você não você está concentrado no que você está pensando. Atrapalha. Diminui a intensidade da luz divina. A gente acha que sabe ministrar Jorei, que é só levantar a mão e ficar assim, né? Não é. Tem muito mais coisa. Precisa bastante aprimoramento, né? É só ir lendo e treinando. É rápido. Um mês já melhora muito. Se vocês fizerem assim, vocês vão notar a diferença. Da pessoa que recebe, vai começar a falar, nossa, eu quero receber Jorei só com você. É assim mesmo. É assim. Chega uma hora que você até corre, fala, nossa, espera aí, não dá, não está sobrando. Está sobrando tempo. Dá sim, dá. Esforçando um pouquinho dá, né? Há também outros fatores que devem ser levados em consideração. A força da luz divina está ficando cada vez mais presente. E isso produz novas perspectivas sobre a própria canalização. Por exemplo, ao ministrar Jorei coletivo durante o culto, eu costumava virar a mão para os lados, a fim de alcançar todos os presentes. Mas, com o início das transmissões ao vivo, recebi relatos de pessoas que acompanham a cerimônia pela internet, em outras cidades, estados e até países, e que sentem a luz divina intensamente, bocejam e purificam durante a canalização. Esse aqui é de 2011. Hoje o pessoal fala, Jorei online. É 2011. 2011. Aquela época já dava efeito. Hoje, tem pessoa que fala, eu queria... Tem grupo, né, de WhatsApp, de Jorei online, tem vários já. No começo não tinha nenhum. A gente que teve ideia, falou, vamos fazer. Aí criamos um grupo. Tinha Jorei online, ou tinha pessoa que um ministrava no outro, isso tinha. Não tinha, era em grupo, assim, você vai lá no grupo, fala, eu preciso de Jorei, alguém pode ministrar? Aí outra pessoa, vou fazer uma chamada de vídeo. Aí como nós estamos aqui, no caso eu não estou vendo vocês, porque não é uma chamada de vídeo, é só transmitindo, né? A única coisa que vem de vocês é os comentários. Mas numa chamada de vídeo você vê a pessoa lhe vê. Então, a mão, você quer ministrar aqui, você mira aqui na pessoa, faz Jorei. E resultado tá vários relatos de curas milagrosas acontecendo. Não importa a distância. Não importa. É como eu estou falando aqui, né? Tem pessoa que está, sei lá, aonde? Deixa eu ver. Quem está mais longe será? Quem será que está mais longe? Não sei. Tem pessoa do Brasil inteiro, né? Às vezes tem pessoa da África. Mas eu falo aqui, demora o quê? Talvez alguns segundos, minha voz já chega aí. Tem uma perda, né, no tempo, um delay. Tem. Eu falo aqui, demora. Mesmo quando, por exemplo, eu estou com o computador aqui olhando eu falando, só que o microfone está desligado, né? Senão daria errado.
Mas às vezes eu olho assim, aí eu estou falando coisa que eu já falei já tem uns 10 segundos atrás. Tem um atraso, mas chega. Chega. Luz também chega. Chega. Chega também. Isso é interessante, hein? Como pode, né? Mesmo aqui tem Daikomi Nyorai, né? E tem aqui foto de Meshu-sama, né? Luz está chegando aí. Certeza. Minhas costas aqui, parece que tem uma lâmpada acesa bem atrás. Ó. Cabeça, tudo. E eu tô com o ar-condicionado ligado aqui. Ar-condicionado ligado, porque tá quente. Tá quente. Não pode, né? Lá fora tá fresquinho, aqui dentro tá quente. Tanta luz. Esse tipo de como chama? De mistério, né? Mistério, que na verdade não tem mistério, é uma lógica divina. Mas fascina a gente, né? Acho que a gente ficou tanto tempo afastado dessas coisas, dessas sensações, dessa percepção, né? Das coisas divinas, das coisas sagradas, que a gente fica meio maravilhado, extasiado. É engraçado, com o tempo isso vai diminuindo, aquela empolgação, aquela coisa, já ficando como normal, né? É como casamento, vai no começo, depois oi, olá, tudo bem? Eu vou trabalhar, tá? Tchau. Vai, deixa eu ficar sozinho um pouco. Assim né? Porque acostumou já, acostuma. Isso é interessante. Quem não está acostumado sente às vezes uma coisa estrondosa, né? Interessante. Bom, continuando. Mas com o início das transmissões ao vivo, eu recebi relatos de pessoas, não, isso já foi. Com isso percebi que se eu me concentrasse apenas em direcionar minha mão para frente, né, em direção à câmera aqui no caso, a irradiação pode se expandir infinitamente. Isso tem ensinamento, né? Meshu-sama fala, a luz do Jorei, ela não é uma luz que acaba, ela flui infinitamente, tanto da fonte como de quem retransmite a luz, né? Isto é possível porque a luz transcende o tempo e o espaço, uma ideia dificílima de ser assimilada pela mente humana, mas uma verdade incontestável. Acho que hoje em dia não é mais difícil, né? Antigamente acho que era mais difícil. Hoje em dia é mais fácil de perceber, de entender, porque a gente sente, pessoa sente. Outro dia um rapaz da África estava falando que ele ia mudando a mão assim, fazendo jorei, né? Aí a pessoa ia falando, agora está esquentando aqui. Aí ele falava, estou ministrando mesmo aí. Aí ela falava, agora está aqui, não está? Aí ele falava, estou. Quer dizer, onde ele colocava a mão, a pessoa sentia esquentar no corpo dela. Não assim um olhando para o outro, um de costas. Incrível, né? Luz chegando, aonde ele mirava a luz ia. E ela percebia nela mesma, né? Esse é o que? Comprovação, né? Como ciência, você comprova na prática. Na teoria é impossível comprovar. Como que vai provar? Não tem como. Não tem nenhum aparelho que consiga medir, mensurar, né? Ou perceber, captar a luz do jorei. Porque é uma luz infinitamente sutil. Não existe equipamento que possa, né?
Agora, o efeito que dá, isso pode ser percebido por todos, né? Por todos. Ainda bem, né? Senão ia ter que ser todo mundo igual São Tomé. Acreditar sem ver, ia querer ver, botar o dedo na ferida, né? Mas quem acreditando sem ver, né? Mas geralmente a pessoa é tudo meio cético mesmo. Não acredita muito. Mas quando começa a comprovar, e Deus mostra, Ele mostra. Deus não tem vergonha de mostrar, Ele mostra mesmo, para cada um. Cada um. É só ficar atento, ficar concentrado. Se você é concentrado, ministrando jorei, pensando que vai fazer na janta, não está ministrando jorei. Você está lá fazendo janta. Seu espírito está lá. Espírito divide, né? Pá. Um pedaço fica aqui, outro está lá. Mas quando você está concentrado lá fazendo janta, aqui não tem nada, não ficou nada. E precisa, né? Precisa da concentração. Isso é muito importante, né? Logo que recebi o Oricário, a canalização era quase que um ato físico. Por cerca de 1 hora, o ministrante precisava pressionar os pontos solidificados no corpo de quem estava recebendo, a fim de que a toxina começasse a dissolver. Aos poucos, esse método foi evoluindo, e entre 1945 e 1950, não podíamos tocar o corpo do paciente, apenas levantar a mão e sacudi-la no ar, como se o esforço físico ajudasse a emanação. Conforme o espírito do fogo se intensificou, a canalização deixou de ter características próprias de um método material para se tornar cada vez mais a irradiação de uma luz espiritual. Então, no começo, era assim, ia olhando tudo, sim, passando a mão assim, né, no corpo. Aí achava que tinha um carocinho, um nódulo, aí aqui ficava apertando para dissolver, e ao mesmo tempo pedindo para que entrasse luz aqui, mas era bem físico. Não era como assim só... isso é 1940, 35, chamava tratamento de digitopuntura, né? E Meixo Sama que criou isso. Começou assim. Depois a luz foi ficando forte, quanto mais força fazia, menos luz ele viu que estava indo. Então tinha que tirar a força. Ficar assim, bem relaxado, bem parado. Quanto mais relaxado. Hoje em dia tem pessoa que fala que não precisa levantar a mão, não é? E aí entra um dilema, porque Meixo Sama, a gente não sabe, você falou, você não falou, né? Mas não é proibido testar. Testa, vê se funciona. Diz que se você, por exemplo, você quer ministrar jorei aqui, vou pegar outro lugar. Você quer ministrar jorei aqui, né? No queixo da pessoa. Você olha para esse ponto e imagina a luz saindo daqui e entrando aqui na pessoa. Experimenta. Se der certo, ótimo. Se não der, deixa. Faz assim. Faz jorei. Faz jorei. Faz jorei. Até hoje tem pessoa que faz jorei, quando faz jorei, primeiro aperta. Primeiro aperta tudo. Vai apertando tudo. Depois que apertou tudo, aí ministra jorei. Às vezes está ministrando jorei e fala, nossa, aqui acho que tem, não tem? Tem. Aí a pessoa vem e aperta, depois faz jorei. Também funciona. Se eu falar para vocês que assim, porque uma coisa é você para, não está ministrando jorei, não está ministrando, você parou, aí foi lá e olhou assim e achou, aí você apertou um pouquinho, aquilo começa a dissolver, de apertar. Pela própria massagem, a massagem assim, ela dissolve um pouco, não é que ela elimina, ela não elimina, ela só dá uma espalhada, aí depois com o jorei fica mais fácil eliminar. Isso é interessante, viu? Acho que a gente tem que abrir um pouco
cabeça, tirar um pouco preconceito. Mas só me mandava estudar várias religiões, testar, colocar em prática. Isso não tem uma maldade, não é traição, não é nada. Aí você vê, se assim ficar bom, ótimo. Se não, faz o jeito que você achar confortável para você. Assim vai dar certo, vai funcionar. Só precisa, claro, concentração. Mesmo esse aqui então é pior. O reverendo Nakahashi mesmo, ele dizia que ele olhava assim, aqui, né, dorso da mão. Quando ministrava Jirei, olhava aqui, mas a luz saía daqui, entrava aqui, aí depois saía. Ele falou, a luz saindo é daqui, pá. Aí entra nas costas da mão, sai pela frente. Pum. E você mirando, né, no lugar. Mas você tira a mão, fica só aqui, concentrando, mirando com o olho. Porque imagina a pessoa que não tem mão. Como é que ministra Jirei? Tem pessoa que não tem mão. Não tem mão. Só corta aqui, né? Corta aqui. Não tem. Como é que faz? É aqui mesmo. Ou com o olho, né? Não sei. E dá resultado. Funciona. Pode pesquisar. Pode perguntar. Tem pessoa ministrando Jirei. Nossa. Interessante, né? Enfim. É um campo ainda vasto, né? Porque a luz, quanto mais aumenta, menos esforço precisa fazer. Diminuir força física, tem que diminuir. Quanto mais espiritualizado melhor. Isso o Meixo Sama fala no ensinamento. Fala. Né? Bom, enfim, vamos lá. Atualmente, não, peraí. Conforme o espírito do fogo se intensificou, a canalização deixou de ter características próprias de um método material para se tornar cada vez mais irradiação de uma luz espiritual. Mesmo assim, algumas práticas se mantiveram, como por exemplo, mandar a pessoa se sentar de lado quando ela apresentasse um problema na lateral do corpo. Atualmente, acredito que isso não é mais necessário, porque a luz está muito forte, atinge e penetra todas as partes do corpo de forma ilimitada. Para que o Jirei... Isso aqui é interessante. Porque Meixo Sama falava, por exemplo, principalmente rins, ele falava, faz pela lateral, né? Você mede aqui a altura do cotovelo, né? A altura do cotovelo, aí mediu aqui. Aqui rins. Então, fazendo o Jirei pela lateral. Tem ensinamento dele falando para faça pela lateral, né? Aí vem o reverendo Nakahashi e fala assim, não, mas se a luz está indo daqui para lá, então, se você fizer só assim, a luz também vai pegar aqui, tudo. Luz ultrapassa, né? Tem lógica, tem lógica. Se a luz está mais forte... Agora, como que você vai saber? Você testa, né? Quem nunca ministrou Jirei pelos rins de lado, faz pela lateral, vê como é diferente, às vezes não estava nem isso, não estava, né? Só levantava a mão e ficava lá pensando um monte de coisa, ou seja, né? Não sei, mas fazendo a luz passar, penetrar, passar, né? Claro que virar é importante, porque costas corresponde ao espírito, né? E frente à matéria, então é bom fazer na frente e nas costas, né? Mas tudo é experienciar, é livre, experiência é livre, façam experiências, é bom
Isso é um tipo de estudo. Não só um estudo. A gente estudando Jorei na prática. Na prática. Achando o melhor modo. Vendo como, de que maneira que você ministra Jorei que obtém um melhor resultado, né? Isso é importante, viu? Porque assim cresce, senão é estagnado, ou até caindo, né? Sempre conversando, sempre olhando o celular, ministrando Jorei. Bom, nem vou falar disso, né? Vocês já não fazem isso. Claro que não, né? Conversar não, né? A gente fala assim, fala, não, claro que não, imagina, né? Aí você tá lá, nesse dia, acumulou nuvem na cabeça, né? Acumulou nuvem. Você não percebeu, de alguma maneira, durante o trabalho, irritou, fez alguma coisa, ou comeu alguma coisa muito envenenada de agrotóxico, entrou nuvem. Aí, você foi lá na igreja. Aí alguém estava ministrando Jorei, você chegou e começou a conversar, nem percebeu. Você sabe que atrapalha. Mas não percebeu, secundário veio para atrapalhar, porque ganhou força um pouco, aí vem atrapalhar, e atrapalha mesmo, atrapalha. Ainda tem isso, né? Além de, acho que se não tivesse o secundário, seria muito mais fácil, mas ainda por cima tem atrapalhação. Isso. Também não dá para exigir que os outros ficam falando, ele não interessa. Interessa a gente. Você observar a si mesmo, você aprende. Observando os outros é difícil, viu? Você vai só aprender a se frustrar. Querer que a pessoa faça do jeito que a gente, né, tem como certo. Ou seja, ministrar Jorei em silêncio. A pessoa lá falando. Não adianta ficar olhando isso. Deixa. Não entendeu. Não sabe, né? Um dia, talvez o ministro orienta, ou um membro, alguém conhecido, ou um amigo, vai falar, olha, assim atrapalha, Jorei não funciona assim, talvez a pessoa entenda, talvez a pessoa tenha ego forte também, aí vai arrumar uma confusão, é melhor não, deixa de lado. Atentem para o seguinte ponto. Quando forem ministrar Jorei em alguém, não é bom que vocês fiquem presos à matéria. Porque quando nos vinculamos à dor ou ao mal-estar que o outro está sentindo, a luz não expande. A pessoa chega cheia de dor, você fica com dó, com pena, como condoído. Condoído quer dizer, você também fica dolorido, com dor. Já a luz não funciona. O Meshama fala assim, ministra Jorei como se estivesse ministrando Jorei num bichinho, num inseto. Não envolve. Se envolveu, já diminui. É preferível imaginarem que a luz divina está atravessando o corpo da pessoa. Compreender isso é muito importante, fundamental. Imaginar. Se eu falar, imagine um navio, o que você vai fazer? Pensar em um navio, não é? Se eu falar, imagina a luz atravessando o corpo da pessoa, o que você vai fazer? Nada? Não, você vai imaginar a luz, você vai imaginar que está saindo luz, que está vindo, entrando no corpo, saindo lá, indo. Imagina na sua mente isso. Fica o tempo todo que está ministrando Jorei, imaginando isso. Luz está indo, atravessando o corpo da pessoa. Mira, mão parada, relaxada, dedo unido, mão em formato de concha, bem molinho, tudo molinho. Achou o lugar? Fica olhando e ministrando. Olhando, ministrando, olhando, ministrando. A luz passando. Interessante. Chega uma hora que você nem pensa mais nisso. Você levanta a mão e você quase que vê mesmo. A luz está passando. Incrível. Isso é interessante, né? Ademais, a posição da mão também produz grande diferença na irradiação da luz divina.
Para ilustrar o que digo, darei o exemplo de uma antena transmissora. Esse aparelho tem uma modelagem côncava, não é? Côncava, sim. Semelhante a uma concha, pois esse formato faz com que a onda eletromagnética fique concentrada no ponto que emitirá o sinal, para que a vibração ressoe com maior eficiência. De modo semelhante, quando ministramos Jorei, ao mantermos a mão levemente curvada, a luz divina fica mais concentrada e, portanto, mais potente, mais forte. Se o ministrante posiciona sua mão aberta, espalmada, a força de irradiação se dispersa e a emanação da luz divina fica mais fraca. Nunca jorei assim. Jorei junto o dedo sem forçar para juntar, suavemente. Não faz mal ficar um pouquinho aberto. Deixa o dedo, a mão fechar naturalmente, sem forçar para fechar. Ela vai sozinha. Aí você levanta e mira. Ministra Jorei. Só. Imagina a luz atravessando o corpo da cabeça, o corpo da pessoa, só, mais nada. Não tem mais nenhum segredo. Não tem segredo. Antes de ministrar, você olha. Seu ombro está duro, né? Vai olhando. Você tem pescoço, tal, alguma coisa no pescoço, vai olhando, né? Você tem febre, olha, vê se tem febre. Essas coisas, né? O ideal é a mão ficar levemente curvada e parada. Essa postura projeta uma beleza agradável ao momento sagrado da canalização. Sim, aí entrou já mais uma coisa, né? A beleza do Jorei. Se você ministrando Jorei assim, nossa, não tem beleza nenhuma. Né? Mas se você ministrando Jorei, né? Bem assim, esse é bonito, bonito. Tem pessoa, você entra na igreja, observa, tem pessoa que ministra Jorei, que dá vontade de ir lá e falar, depois ministra em mim. Mas tem pessoa que parece que está avacalhado, né? Muito desrespeito. Tem pessoa que cruzando assim a perna em cima, né, do joelho, põe o pé em cima do joelho, ministrando Jorei, parece que está sentado na praia. Eu estou à vontade. Vai na praia, vai no parque, ele pega um livro, fica lendo, cruza a perna, aí fica à vontade, né? Jorei é relaxado, mas é uma postura, né? Postura. Quanto mais bonito, melhor. Não, beleza, mundo do belo, né? Até nossa postura precisa beleza. Né? Entendeu? Quando alguém... essa postura projeta uma beleza agradável ao momento sagrado da canalização. Quando alguém passa ao lado de uma meritô que mantém essa postura, fica impressionado com a elegância e a solenidade do momento. E é mesmo. Um momento sagrado, uma coisa sagrada. Você está transmitindo luz de Deus para outra pessoa. É um ato sagrado, não é qualquer jeito, né? Não dá. Já pensou? No entanto, volto a enfatizar, para conseguir manter esse porte é preciso ser um observador de si mesmo. Adianta ficar olhando se o outro está fazendo errado? Não. Adianta você observar se você está fazendo direito. Outro vai te observar e vai querer te imitar. E aí você está fazendo um grande trabalho na obra divina. Não tenha dúvida. Tá. Servindo de exemplo bom, positivo para as pessoas, né?
Observações de si mesmo, da própria canalização, pois, do contrário, o ministrante relaxa demais, dispersa seu pensamento e desvia sua mão para o chão, o que prejudica o ato sagrado. Com a disposição de se tornar uma meritor mais eficiente, na canalização da luz divina, aos poucos, todos nós conseguiremos resolver com maior competência os casos de purificação que surgirem. Não adianta ter pressa em aliviar a dor ou solucionar o problema. É necessário aprimorar-se na ciência divina. Preocupação, se o jorei está fazendo efeito ou não está, não serve para nada. Pressa de querer curar a pessoa, não serve para nada. Só atrapalha. Vejam o exemplo da purificação que estou passando. Todos recorrem aos remédios, mesmo sabendo que a labirintite é um problema que se resolve sozinho em um mês. Usar essas substâncias não adianta nada, porque a pessoa continua sentindo o mesmo mal-estar durante o período que ficaria sem o uso do medicamento. Mas ninguém tem paciência de esperar o corpo se restabelecer. Além disso, perdem a maravilhosa oportunidade de eliminar impurezas do organismo que os tornaria mais saudáveis e ágeis de raciocínio. Observando o processo pelo qual estou passando, notei que, conforme vou recobrando o bem-estar, está saindo grande quantidade de secreção pelos olhos. Ao me levantar pela manhã, acho graça, pois preciso lavá-los com bastante água para desgrudá-los. É assim, é assim que está descrito nos ensinamentos de Meixo Sama. As impurezas são expelidas de várias maneiras: sangue, pus, secreção, suor, desinteria, por orifícios do corpo inteiro, olhos, nariz, pele, entre outros. E à medida que a toxina é eliminada, adquirimos mais vitalidade. No entanto, para nos tornarmos especialistas nessa ciência, é preciso passarmos pelo processo purificador, que não é nada agradável, pois temos febre, perda de apetite, tontura, incômodos diversos, até que a impureza seja eliminada por completo. Nesse momento, recobramos o bem-estar e constatamos o benefício que a purificação produziu em nosso organismo. Mas é necessário ter paciência, ou seja, esperar a purificação passar. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Observando o processo pelo qual está passando, notei que conforme vou recobrando o bem-estar, está saindo grande quantidade de secreção. Ah não, isso já foi, né? Perdão, impureza eliminada, mas é necessário passar. Quando observamos atentamente a purificação, comprovamos que todo o processo segue uma lógica precisa, que está descrita nos ensinamentos de Meixo Sama. Ele explica bem simplesmente e sem erro o funcionamento do organismo humano. Por exemplo, nos ensinamentos consta que a vermelhidão e irritação da mucosa que antecede a secreção de remela pelos olhos é um indicativo de que o órgão está tentando expelir pus. Foi exatamente dessa maneira que transcorreu meu processo purificador. Às vezes em mim também dá, nessa parte aqui, aparece uma bolinha. Ela vem daqui, aqui eu tenho bastante, essa, em cima da sobrancelha, é bem sobressaltado na sobrancelha. Aí às vezes, o que acontece? Conforme vai recebendo a jorei,
desprende toxina, vem junto aqui, fica uma bolinha. E vou ministrando o jori. Aí, às vezes, à noite eu sinto que começa por dentro do olho sair uma secreção, parece um óleo. Não é como lágrima, viu? É toxina mesmo. Sai, não chega a ficar tudo grudado, porque não é bem um tipo de pus, é uma outra coisa não sei que toxina é, na verdade, não faço ideia, mas sai, arde muito a vista, fica ardendo, incomoda, parece que tem areia no olho, e saindo, aí de manhã eu vou, dou uma lavadinha no olho, aí vai melhorando, aí, é assim, começa de noite, às vezes eu acordo de madrugada com isso, saindo, vou lá, dou uma lavadinha, volto, dormir, né? Porque tem que dormir. E de manhã ainda tá um pouco, depois quando vai chegando perto da hora do almoço já não tem mais nada. Saiu tudo. Assim. Mas é várias vezes. Toxina que sai em qualquer lugar, não tem. Pode sair pela boca, pelo dente, aí dói. Pelo nariz, sangue, pelo ouvido, pelo suor, né? Aquele suor fedido, sai quando a gente tem febre, bastante febre, sai um suor, a cama fica um fedor, é toxina, porque às vezes a febre é tão alta que molha o colchão, né? Chega a molhar, né? É ótimo, é excelente purificação, eliminou, deixa sair, né? Portanto, se conseguimos agir como observadores, tendo como base de estudo os princípios contidos nos ensinamentos de Meixo Sama, seremos capazes de compreender com clareza todos os acontecimentos que nos rodeiam. Quem não age assim, passa uma existência sem aprender nada. Ademais, quando deciframos as verdades eternas sobre a saúde verdadeira e a lei da purificação, perdemos o medo das doenças, isso é. Conforme você vai adquirindo experiência, né, com o próprio corpo, observando o próprio corpo, fazendo experiência em si mesmo, sendo o cientista, você é o cientista e o cobaia ao mesmo tempo. Que bom, né? Economiza dinheiro, não precisa pagar ninguém. Ou então, pega os outros também, como cobaia, é ótimo. Assim, não precisa você só purifica os outros. Aprende tanto, viu? Aprende. E perde o medo, não tem mais medo. Sabe que purificação é bom. No começo dá ainda medo. Às vezes, quando é purificação fraca, não dá medo nenhum. Ninguém tem. Mas quando pega forte, né? Principalmente parte de dor, muita dor, você começa, por exemplo, a sentir dor aqui, né? Lado esquerdo do peito, você fala coração, né? Essa semana eu comecei a ter bastante dor aqui e ainda falta de ar. Aí eu pensei, então, será que eu vou infartar? Porque meu pai infartou, né? 64 anos. Da família da minha mãe, que os homens todos tiveram problema. Quer dizer, hereditariamente, devo ter também problema, né? Não sei, porque eu não faço exame, não vou no médico, não sei de nada. Mas recebendo eu chorei, então percebendo que aqui, toxina que está aqui, que veio daqui, está passando aqui, aí dói aqui. Só isso, mais nada. Se for no médico, é capaz dele detectar alguma coisa, querer abrir, querer operar. Verdade. Mas se eu não for e ficar fazendo bastante jorei, toxina vai descendo, vai vindo, entra na barriga, sai diarreia, pronto, acabou. Sai tudo. Não precisou mexer nada, no coração, nada. Abrir, colocar stencil, não sei o que, nada. Muito melhor, né? É só aguentar um pouco. Você
compreende como é, então não tem mais medo, só isso. E também tem aquela certeza de que ninguém morre antes da hora, não morre, só quando chega a hora, isso é determinado por Deus, né? Você pode, claro, dependendo de como você vive nesse mundo, pode morrer mais cedo ou mais tarde, né? Muita maldade, não sei o quê, mais cedo morre, né? Você praticando muito bem, tendo uma alimentação boa, não tomando remédio, deixando o corpo purificar, vai viver muito tempo, muita saúde, né? Quem não age assim, passa uma existência sem apresentar. Ademais, quando deciframos as verdades eternas sobre a saúde verdadeira e a lei da purificação, perdemos o medo das doenças. O medo existe por causa da falta de compreensão do benefício que a ação purificadora representa para a nossa saúde. Quando enxergamos a verdade, as dúvidas e o temor desaparecem. Então surge o agradecimento pela imensa dádiva que a ciência divina nos proporciona. Então é assim, quando a gente entende a lei da purificação, a gente perde o medo e passa a ter gratidão. Gratidão pela purificação, que limpa a toxina do corpo e elimina a nuvem do nosso espírito. Se sente agradecido, né? Bom, essa foi a última aula no nosso livro Seguindo Meixo Sama, volume 2, volume 3, quer dizer. Então a próxima aula vai ser iniciação à espiritualidade. Já algumas pessoas tinham pedido já há algum tempo, né, da gente estudar esse livro. Então a gente vai estudar esse livro. Quem quiser adquirir esse livro, tem no site da editora Lux Orens, tem em formato PDF, tem audiolivro, se não me engano, desse livro, talvez tenha, não sei. E tem o livro também assim, esse, eu tenho os outros também, PDF, não sei o que é bom, você tem no celular, qualquer momento você pode consultar. Mas eu gosto de ter, eu vou fazendo minhas anotações, né, meus rabiscos aqui, escrevendo, acho legal, eu gosto, né? Bom, agora, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, pode colocar, eu vou ler agora. Se tiver alguma pergunta, eu vou ler e vou tentar responder se eu souber. E vou mandar boa noite para todos que deram boa noite, primeiro do Facebook. Então, seu Marcos Vinícius, boa noite. Esse é gostoso. Essa é a melhor parte, a parte de dar boa noite. Manda um beijo para Pérola. Agora dá, tá vendo? Antes não estava dando aula com computador. Dona Nídia Fernanda, boa noite, Dona Nídia. Dona Lucinéia, boa noite. Dona Célia Melhado, boa noite. Dona Albertina, boa noite. Muito obrigado, Dona Albertina. Dona Regina Celi, boa noite. Dona Ivone Fernandes, boa noite. Dona Marta Dutra, boa noite. Senhor Camol, acho que é senhor, não sei se senhor, senhora, Komou Tongchan. Komou Tongchan. Não faço ideia do que ele ver a tradução. Deixa eu ver. Amém. Amém. Isso é interessante, né? Pessoa de país longe, né? Longe. Pela tipo de caligrafia que está ali, deve ser Tailândia, aqueles lugares, Nepal, tem bastante gente, né? Engraçado. Tem bastante messiânico esses lugares, viu? Tem bastante. E eles acompanham daqui do Brasil, né? Interessante. Não entende nada, acho que a gente está falando, né? Mas é luz chegando, as pessoas gostam, é interessante.
Tinha um rapaz da África, ele falou que ele começou a assistir palestra do reverendo Minoru Nakahashi, que ele não entendia nada, mas ele adorava ouvir a voz do reverendo, se sentia calmo e sentia que estava recebendo luz, mesmo não entendendo. Incrível, né? É como tem vídeo com Meixo Sama falando, né? É tão gostoso ouvir ele falando. Tem vídeo na internet, viu? Procura. Seu Mário Fernandes, boa noite. Seu Gilberto Skowronski, boa noite. Dona Deise Veronese, boa noite, Dona Deise. Dona Ivone Fernandes, boa noite. Dona Adriana Freitas, boa noite. Tem pessoa do Rio Grande do Sul, seu Gilberto, de Pelotas, também no Rio Grande do Sul. Dona Jane Rosa da Silva, boa noite. Dona Vilma Freitas, boa noite. A Dona Vilma de Campinas. Dona Vilma está sempre, né, assistindo. Dona Vilma, lá da terra do Marcos, da terapia magnética Zen. Dona Lucinéia, boa noite. Às vezes estamos ministrando e a pessoa fica inquieta. Só quase no final que ela se acalma. Como podemos proceder? Tem que ter paciência, né? Ter paciência, ficar ministrando. É porque a pessoa, assim, não está sozinho, né? Ou às vezes nunca está. Sempre são 3 espíritos do homem, né? Secundário, protetor e ele mesmo. Muitas vezes próprio secundário, a pessoa fica num estado, né? Não consegue acalmar. Não consegue. Porque secundário sofre muito com a luz do Jorei. Se secundário está muito forte, então tem que ter paciência. Não é um Jorei só, sempre fazendo Jorei naquela pessoa, aconselhando a pessoa a receber mais, entendeu? Recebeu um, aí no fim do Jorei que estava ficando calmo, fala, toma um cafezinho, recebe mais um. Aí, segundo já vai estar melhor. Pode olhar, né? E também, às vezes tem local onde ministra que a pessoa acalma mais rápido, né? Mas aí precisaria ver, né? Pode ser na cabeça, pode ser no ombro, pode ser na nuca, pode ser na barriga, ao redor do umbigo, pode ser no cóccix. Aí já é outro caso, né? Dona Mara Rodrigues, boa noite. Dona Nelice Drillardi, nossa, o nome é difícil. Dona Nelice, boa noite. É o meu pessoal do YouTube aqui. Acho que a maioria mesmo, né? Não. Dona Luísa Mello. Não, peraí, tem antes aqui. Nossa, peraí. Ixi, acho que nem vai dar. São Marcos de novo, tá em todas, hein? Boa noite. Dona Luísa Mello, boa noite. Dona Albertina também, tá nos dois. Tá igual eu, né? Com os dois aqui. Boa noite. Dona Hilda Molina, boa noite. Dona Lígia Camacho, essa tá longe. Dona Luísa Mello, boa noite. Tem quem coloque os medicamentos no altar para não ter efeitos colaterais e curar. Dona Luísa Mello, eu nunca... Será que tem isso? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha mesmo, não? Porque hoje em dia a gente ouve falar de cada coisa absurda, né? Não vai adiantar nada. Colocar o remédio no altar, pedir para tirar o efeito colateral, né? Tem que pedir para tirar o veneno do remédio. Aí o efeito colateral para. Senão, porque o efeito colateral é porque você tomando veneno, né? Mas não duvido, nossa, colocar o remédio no altar. É um absurdo, né? Enfim. Dona Valquíria, boa noite.
Igreja Messiânica Barbosa, não sei, acho que Barbosa, né? Boa noite. Dona Sheila, boa noite. Sheila Zelman. Dona Adriana Cristina Gonçalves Dias, boa noite. Paulo Rodrigues, Meixo Sama teve cerca de 10 anos de pesquisas com o Jorei. Aí o membro levanta a mão desrespeitosamente. Pois é, né? Não é fácil, mas tem. Assim, né? Acho que o melhor meio de ensinar através do exemplo, só pela palavra, é muito pouco. Muito pouco, não? Muito pouco. Aquilo que, como foi essa aula de hoje, você olhar você mesmo, os outros vai ter, até colocar remédio no altar, vai ter. Deixa, quem vai fazer, né? Alguém que falou, olha, põe o remédio no altar. Será que a pessoa teve ideia? Não sei, falta orientação. Isso todos vocês sabem que falta orientação nesse sentido do malefício que os medicamentos fazem à saúde na religião messiânica. No tempo de Meixo Sama, não, ele falava abertamente para todo mundo, mas depois que ele passou, depois do Goshoten, foi mudando e já começou a não falar. Assim, tinha perseguição, não sei o que, ele falava, olha, toma cuidado, mas não fale nada. Ele não falava assim, olha, não fale mais nada disso. Ele não tem, vê se tem ensinamento ele falando isso. Ele falava, cuidado, toma cuidado para falar, não fale, é cuidado para falar, é uma coisa. Não falar nada é outra. Aí eu pegar um ensinamento assim e falar, não, só eu. Vocês não vai ter, só eu que vou saber. O único que vai ficar feliz aqui sou eu, vocês não. Vai, tudo Não dá, né? Muito egoísmo demais isso. Então, aí eu mesmo lembro, Dona Cláudia Comenali, boa noite. Dona Cláudia, a senhora está sumida, hein? Apareça. Dona Maria Bernadette Bortolotti, boa noite. E Dona Cláudia K, boa noite. Acho que é isso. Só vou olhar se teve mais algum aqui, não fez? Não, tá bom. Muito obrigado, então. Uma boa noite para todos. Próxima aula, o livro Iniciação à Espiritualidade, aula 1, tá? Essa semana eu vou postar alguma coisa assim para explicar um pouquinho do livro, tá bom? Muito obrigado, até amanhã, quer dizer, tá bom? Obrigado.